verso 11 até o verso 15. Eu quero incentivar você a estar conosco às quartas-feiras. Nós estamos ministrando o culto normalmente. Aliás, na EBD também as classes já retornaram. Hoje pela manhã já tivemos o trabalho com os pequenos e também com os juniores. A classe de batismo também, é claro, e os adultos aqui animados para a glória de Deus. Eu quero incentivar você de forma que você esteja presente. Eu quero ler a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, repita, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu gostaria de repetir aí, a partir do meio do versículo. Os mortos foram julgados, você pode repetir? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele, eu gostaria que você lesse na sua tradução esse texto, que diz assim: E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora juntos aqui na projeção. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia. Eu inicio essa oração, Senhor, não me esquecendo de orar pela Ieda Pereira. Eu te peço, Senhor, um milagre sobre ela, e que toda enfermidade seja agora repreendida no nome de Jesus, e ela seja curada em nome de Jesus. Pai, para o Senhor não importa se é um câncer ou qualquer outra enfermidade, o teu poder, Senhor, é acima de todas as coisas. E eu te peço, Senhor, salvação sobre ela, e a cura do corpo, e que ela saiba que foi o Senhor que fez essa obra. E agora, meu Pai, eu te peço, tem misericórdia de nós nessa noite. Mais uma vez eu te peço, Senhor, Senhor, que seja o teu Espírito Santo dirigindo os corações para entender a tua palavra, para viver a tua palavra. Que abram-se os olhos e os ouvidos, Senhor, nessa noite, e que o teu Espírito seja agora, Senhor, ministrando com poder e autoridade aos corações. Use a minha vida, meu Pai, eis-me aqui, meu Senhor, na medida da tua vontade, seja feito, Senhor, nessa noite, e que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, meus irmãos, que eu acabei de ler, talvez seja o versículo ou o texto mais triste da Bíblia. Por quê? Porque nele eu encontro o versículo 15,
que diz que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Imagine, você sabe que o dia do juízo, ele não poderá ser evitado. Nenhum tribunal da terra poderá impedir o julgamento. Nenhum bilionário, nenhuma pessoa que venha alcançar a mais alta riqueza deste mundo, e nem mesmo uma pessoa, por mais simples que seja, chorando a noite toda, pedindo algo ao Senhor, poderá impedir o dia do juízo. O dia do juízo vai vir, e ele está próximo. Está próximo porque foi Deus que disse que assim seria. Eis que cedo venho. E alguém pode dizer: pastor, mas faz 2000 anos que ele proferiu isso. É cedo porque a nossa vida é um espaço de tempo pequenino. Sim, meus irmãos, se você viver muito, você alcançará pouco mais de 100 anos. E muitos, até dependendo da situação, eles não suportam o que esperam na velhice. Eu me lembro do Dr. Russell Shedd, uma das pessoas que nós no Brasil sempre celebramos seu testemunho, sua vida. Ele, no Brasil, sempre foi uma das pessoas mais capacitadas na Escritura Sagrada, principalmente no grego. Quando se perguntava no Brasil quem eram as 3 principais pessoas, por exemplo, ele estava entre as 3. Mas Dr. Soched, no final, já bem velhinho, ele estava sofrendo bastante com as dificuldades que a idade lhe proporcionavam. Todos os irmãos sabemos, pela Escritura mesmo, que a velhice nem sempre é fácil, porque o corpo vai parando. Eu não digo nem pelas enfermidades, mas o corpo vai parando. No ventre, um potencial enorme, o crescimento é uma velocidade enorme, mas quando chega no meio da vida para o final, a vida, o corpo, até mesmo o esqueleto humano, ele como que diminui, a altura já não é mais a mesma de quando a vida estava no auge. E eu vejo a graça de Deus em tudo isso, porque o Senhor vai mostrando ao homem, conforme vai passando o tempo, quão frágil ele é. Acredito eu que a mensagem ao coração de cada idoso, pela própria prática da vida, será a humildade de perceber que a vida é tão frágil, que o corpo humano é tão frágil e que a vida é uma passagem que nela nós temos que desenvolver maturidade. No curso Homem ao Máximo, eu nunca me esqueço, há uma fala interessante no livro do Dr. Edwin, que diz que a maturidade não vem com a idade, mas vem com a obediência. À medida que obedecemos, nós vamos desenvolvendo. Claro, eu estou resumindo, é bem mais abrangente. Nós precisamos compreender que o dia está próximo. O Senhor Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, assim será no fim. Nós já estamos vendo isso. Já estamos vendo. Você vai ver o texto de Noé, como estava a terra. Desprezava-se o Senhor. O Senhor foi desprezado, tão desprezado, que só se encontrou uma família que honrava o nome do Senhor. Mas Deus, por sua misericórdia, utilizou daquela família para pregar a eles. O texto de Hebreus exalta que aquilo foi obra de misericórdia do Senhor. Por quê? Porque durante muito mais de 20 anos, pelo menos 20 anos, você vai encontrar um homem construindo um grande navio. E aquilo no seco, não era na água, não era no estaleiro,
Aliás, não existia nada disso. E certamente as pessoas divulgavam entre elas o louco do Noé, que está construindo algo que nunca ninguém fez. E para quê? Certamente as pessoas perguntavam, e o texto de Hebreus dá a entender que assim foi. Isso é obra de misericórdia do Senhor, porque Deus não traria destruição total sem o vislumbre do que Ele iria fazer. A vida humana não valia nada, as pessoas matavam uns aos outros, a violência era extrema. Também o texto destaca que as pessoas casavam e davam-se em casamento. Isso também já está acontecendo. Como assim? Na tradução do texto, no texto original, você vai estudar, e o casavam-se e davam-se em casamento, é que as pessoas se casavam e largavam o casamento e casavam de novo como quem troca de roupa. Sem importância, sem nenhuma preocupação do efeito disso. Pastor, qual o efeito disso, meus irmãos? O número de pessoas que tendem a se separar porque seus pais se separaram é grande. Eu tenho ministrado curso de noivos e quando chega nesse assunto, eu faço uma entrevista, primeiro encontro é uma entrevista para saber o histórico, anoto tudo, para que eu possa compreender o contexto histórico daquela família que vai ser gerada. E meus irmãos, há no coração marcas em todo o coração que contemplou a separação de seus pais. E a possibilidade de, na hora de um aperto, e haverá aperto, a pessoa que vive casada, ela terá lutas e tribulações, porque, é claro, não é fácil viver com outra pessoa, sendo que a outra pessoa tem vontade própria e é uma cultura diferente, e unidos agora no mesmo lar para se acertar, não será fácil. Aliás, uma fala que eu tenho sempre no curso é dizer, o objetivo desse curso é preparar vocês para vocês terem menos dificuldades, porque vocês terão. Então, na época de Noé, casavam e se davam em casamento. O casamento não tinha valor algum. E nós estamos numa crise, meus irmãos, que não é possível mensurar, porque o número de separações no meio cristão aumenta a cada dia. Aumenta. E eu digo a você que essa situação é pior ainda, porque filhos vão crescer em lares que os seus pais se separaram, sendo crentes, tendo o Deus Todo-Poderoso ali com eles. Você imagina uma criança dizendo, eu não compreendo, e crescendo com perguntas sem resposta. Portanto, se você está passando crise no seu casamento, lute pelo seu casamento, busque a Deus, e eu digo isso com uma orientação muito simples, no sentido que ela é resumida, tem todas as coisas que você precisa. Olhe para Jesus e busque ser um discípulo autêntico de Jesus, e você vai garantir que você vai lidar bem com o seu casamento. Pode acreditar nisso. Aí eu incluo todos os assuntos, porque quando vai buscar ser discípulo, aí vai cair todas as barreiras e você vai sujeitar e a palavra de Deus vai fluir e você vai ser abençoado. Muito bem, voltando para os dias que já estão conforme os dias de Noé, a incredulidade, a rejeição para o cristianismo é tamanha. Meus irmãos, cresce a rejeição para o cristianismo, para com o cristianismo. Cresce. Eu me lembro no tempo que a gente contava e os crentes não aceitavam, não davam importância. E ele aconteceu em muitos lugares e muita gente nem sabia, porque não tinha a capacidade de hoje de interação com outras nações e informações que hoje giram tão rápido. Existem países que cristãos são queimados vivos.
Existem países que os cristãos, só por serem cristãos, eles ficaram presos a vida inteira. E você encontra até filme e livro que narra a história deles, só porque foram encontrados em lugares que o cristianismo era proibido. A rejeição cresce cada dia. E a rejeição é tão grande que agora mesmo nós estamos vendo um ódio crescente para com a figura da nação de Israel. Um ódio crescente. E quando alguém levanta ódio contra Israel, somado a isso está o cristianismo. Por quê? Porque toda a história cristã passa pela história de Israel. E cada vez mais você vai encontrar pessoas expondo. Isso está acontecendo em países diversos. Para você ter uma ideia, a tendência agora, depois dos últimos acontecimentos, é que os judeus sairão dos países que eles estão para ir para Israel, porque pelo menos lá eles terão oficialmente uma proteção. Se você procurar ver sobre esse assunto, como os judeus estão sendo tratados na Europa, existem lugares que eles estão sendo praticamente expulsos. E existem cristãos no meio desse negócio que não tem nada a ver com o cristianismo, mas eles inventaram uma forma de contemplar isso. Pastor, o senhor está trazendo uma visão política? Não, irmão, bíblica. Esse negócio é profecia. O Senhor proferiu isso. Israel se reuniria perto do fim. Israel estaria concentrado na nação. Haverá acontecimentos que envolvem Israel. Isso está já em andamento. Muito bem. Jesus também proferiu que a terra estaria conforme Sodoma, os dias que foi em Sodoma e Gomorra. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era tão voltada para a destruição, a sexualidade deturpada, que 2 anjos entraram em Sodoma para buscar Ló. E quando entraram na casa de Ló, os homens daquela cidade bateram a porta e disseram: tirai para fora esses homens para que os conheçamos. O conheçamos, que está no texto bíblico, significa relacionamento sexual. E aí Ló interviu e disse: não, meus senhores, não façam isso, pois eles estão na minha casa. Não façam tal atrocidade. O texto é bem mais abrangente, mas eu quero dizer para você, a loucura daqueles homens era tão grande, que eles disseram para Ló: agora faremos contigo pior do que faríamos com eles. E Deus, usando os anjos, tirou Ló com sua família de lá. Eles saem, todos ficam cegos sob o poder de Deus, e a Bíblia diz que eles não encontravam um caminho da porta. Em outras palavras, eles não conseguiam se mover para lugar algum. O texto dá entendimento que eles estavam no chão, tateando, tocando o chão para ver se encontravam que direção iriam. E então os anjos saem com a família de Ló. Para você ter uma ideia, nós estamos vivendo assim, de tal forma que nós estamos vivendo um tempo que até falar abertamente do que aconteceu em Sodoma e Gomorra não é aconselhável usar os termos que a Bíblia lá diz, porque corre risco de alguém pegar um trecho dessa pregação e arrumar um problema com o pregador. Nós não temos medo de pregar a verdade, estamos protegidos pela Constituição. Porém, você sabe que os dias são maus, e tudo quanto é certo parece ser errado. Aliás, não parece, já se tornou. Eu nunca pensei que eu posso dizer isso.
há pelo menos 18 anos atrás, bem no começo do meu ministério aqui, eu me lembro que isso estava por vir. Meus irmãos, haverá um dia, um tempo em que ao que tudo indica, que o rabo vai balançar o cachorro e que o poste fará no cachorro. Quem lembra aqui de eu falando isso? Isso já está acontecendo. Já está. Agora, para você colocar, por exemplo, um filme ou um documentário, eu ouvi, um documentário de um cristão que queria colocar num streaming desse famoso, ele não pôde colocar porque o material dele não tinha nada que zombasse da figura religiosa, da figura de Deus. E é obrigatório a quem coloca o material, tem que ter alguma coisa que critique a figura de Deus, nem que seja uma piadinha. Tem que ter alguma coisa que exalte os novos matrimônios. E então, aquele rapaz que fez o documentário diz: não pude colocar. Não era falta de dinheiro para pagar para isso, mas era porque ele tinha que quebrar princípios para com Deus. Ele tinha que ser o escarnecedor no seu material. Ele precisava exaltar aquilo que afronta a Deus. Meus irmãos, o dia do juízo está próximo. O dia do juízo está próximo. Eu disse, talvez esse seja o texto dos mais tristes da Bíblia. Porque você imagina, em pleno julgamento, o texto diz aqui no verso 12: e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da... Vamos lá, completa? O livro da vida. O texto aqui dá entendimento de que tudo que é feito na vida de uma pessoa vai para o livro. Existe um escrito para cada ato, palavra, pensamento. Esse livro será retirado no dia do juízo. E abriram-se livros. E também o livro da vida. E então o texto segue: os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aí lá na frente, falando sobre o livro da vida, verso 15: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu me lembro aqui, eu estava pregando, nunca me esqueci. Eu estava pregando naquele dia uma pregação um tanto contundente. Eu não escolho as pregações, viu, irmãos? Eu não escolho. Aliás, hoje eu gostaria de estar pregando outro assunto. E eu confesso a você que eu briguei um pouco com Deus antes de pregar, porque o que eu passei a semana refletindo, eu passei a semana empolgado, animado com algo que eu estava lendo, Eu estou fazendo uma leitura corrida e eu tenho sido muito abençoado com essa leitura, mas nada do que eu li Deus permitiu ou era para me pregar, foi bom para mim, foi abençoador para mim. E no meu coração queimou nessa noite a confirmação de tudo que eu tenho recebido de Deus falar sobre esse assunto. Meu irmão, o dia está chegando. E se você acha que já demorou bastante, porque faz 2000 anos, eu vou relembrar, a sua vida, ela tem prazo de validade. Ninguém sabe quando seremos colhidos. Alguns achavam que entraria um ano e você ouviu que morreu.
Outros pensam, terei isso, farei aquilo, e não conseguirão. Nesse exato momento, eu quero que você saiba, Deus sabe o dia que você vai partir, que Ele vai recolher você. Ele sabe de tudo. E a mensagem de Deus é o que nós vamos escolher para a nossa vida. Nós vamos escolher tomar um dos lados. Que Deus tenha misericórdia e você não faça isso. Que você permaneça onde está, no Senhor. O dia está findando, nós estamos caminhando para um tempo, irmãos, em que os verdadeiros pregadores serão as piores pessoas vistas, não só pelo povo lá fora, mas pelos próprios crentes. Por quê? Porque cresce o número de pregações dizendo, vai tudo bem, dará tudo certo, e a vida da pessoa está toda torta. Está tudo estragado, e o pregador, ali muitas vezes movido pelo dinheiro, está à procura de clientes e não ovelhas. Meus irmãos, nós precisamos atentar, e aí eu encerro pedindo que você tenha coragem de abrir o texto bíblico que está em Mateus. Por favor, abra aí em Mateus capítulo 7, o versículo 24, eu quero ler. Esse é o final do sermão de Jesus. Jesus pregou um dos maiores sermões, porque para mim, no meu entendimento, dos evangelhos, é o sermão de Jesus mais rico, que é o Sermão do Monte. E no final, ele traz uma mensagem. Antes de lermos, eu gostaria que você desse uma passada aí, por favor, no texto do capítulo 5 de Mateus. Parece que eu vou demorar, mas não vou não. Vamos lá. Preste atenção aí. Fique de pé no seu lugar um instante, você já está um tempo sentado. Fique de pé e vamos ler o início, para conectar aí o assunto. Vendo Jesus as multidões, todos estão comigo? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, veja bem, ele reuniu os seus discípulos e começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão, vamos lá? Alcançarão misericórdia. E aí ele segue falando, poder sentar, muito obrigado. Nesse sermão, Jesus insere o assunto sobre os discípulos são sal e luz do mundo. Versículo 13 ao 16. Ele também fala que ele veio cumprir a lei. Verso 17 ao 20. Ele também fala sobre o valor da vida e que alguém que segue Jesus não pode desvalorizar o valor do outro, não pode amaldiçoá-lo, não deve amaldiçoá-lo, mas deve prezar pelo valor do outro, versículo 21 ao 26. Ele também traz uma palavra sobre o adultério, e ele deixa claro, porque, meus irmãos, nessa época aqui, o povo de Israel estava afastado da genuína doutrina. Eles estavam engodados pelo ensino de duas escolas rabínicas que se tornaram mais fortes a sua interpretação do que a genuína Escritura Sagrada. E então Jesus, no sermão, ele está corrigindo o que estava acontecendo no seu tempo. Depois, ele fala sobre o divórcio, versículo 30, 31 e 32, e aqui tem recomendações importantíssimas, que isso só acontece mediante a dureza do coração. Ele fala sobre o juramento, que não pode ser, os contratos não podem ser feitos de qualquer jeito, mas uma pessoa tem que ter palavra.
Ele também diz ele corrige a interpretação da época sobre o olho por olho, dente por dente, e ele finaliza essa parte falando que você deve amar as pessoas, em especial o inimigo. Você deve orar por eles e você deve amá-los, do contrário do que se praticava. O capítulo 6, ele fala sobre a prática da justiça. Justiça aqui é modo de vida que agrada a Deus. E ele então ensina os discípulos sobre o valor da oração e todos os assuntos que na oração não pode faltar. Meu irmão, na oração não pode faltar. Você quer saber mais sobre isso? Veja de 3 mensagens para cá eu falei sobre esse assunto. E então ele vem e fala sobre o jejum, quebrantamento necessário na vida dos discípulos. Quem é que está ouvindo essa palavra? Os discípulos. Então ele fala sobre juntar tesouro no céu. Ele então diz isso no verso 19 ao 21 do capítulo 6. Ele fala sobre a diferença sobre a luz e as trevas. E ele então finaliza falando que existem 2 caminhos, um largo e espaçoso, e você deve tomar o cuidado de não ser ansioso. Finalmente, o versículo 25. Meus irmãos, a ansiedade, ela tira a pessoa do lugar que ela está e põe ela no futuro. Pessoas ansiosas ou até mesmo num estado de depressão, ela não consegue ver o agora, ela está no futuro. Portanto, está o pai, está os filhos, está a esposa, está o marido, está o contexto atual da pessoa e ela não consegue dar o devido cuidado àquelas pessoas. Em especial, meus irmãos, nós não temos poder nenhum sobre o futuro. Nós não temos poder nenhum sobre o futuro. Uma pessoa não pode viver ansiosa pelo que há de comer, beber e vestir. Mas sim, ela deve estar voltada para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Capítulo 6, do verso 25 até o 34, Jesus tratou isso. Tudo isso é para nós praticarmos, para nós vivermos. Então, no capítulo 7, já chegando ao fim do sermão, Jesus fala sobre o juízo que pertence somente ao Senhor, somente a Ele. Ele fala também sobre os discípulos valorizarem e terem sabedoria com a pregação da palavra, não devem dar aos cães as coisas santas, versos 6 ao 12, e então ele fala sobre os falsos profetas, e é muito importante nós identificarmos qual é o perfil do falso profeta e daquele que fala em nome do Senhor, verso 15 ao 23, e aí finalmente o texto que eu quero ler com você, que é o verso 24 até o verso 27. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, repita, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Deixa eu abrir um parênteses aqui para uma informação importante. Isso aqui é desafiador. Você sabe que a Bíblia ela é estudada por empresários e a Bíblia já inspirou e inspira muitos cursos para profissionais. Você sabia disso, né? Certamente você já soube disso. Mas na área de marketing, por exemplo,
Jesus quebrou aqui. Aliás, Jesus é utilizado como um grande estrategista, e aí eu estou falando sobre profissionais que, ao ler os textos, extraem do texto ensinos para aplicar em empresas. Mas nessa parte aqui, é a grande pergunta que o empresário, quando vê com o olhar de empresário, não consegue entender. Por quê? Porque no marketing, normalmente você fala do que é ruim primeiro e termina com benefício. Você termina falando com custo, vai custar, mas o benefício é maior. Então vale a pena. Nenhum vendedor termina falando dos defeitos, daquilo que talvez você não goste. Ele sempre termina falando do que vai ser bom. E aqui, Jesus termina o sermão, ele termina falando da destruição. E por quê, meus irmãos? Porque a última palavra que Jesus queria, certamente, que os seus discípulos tivessem, é que vocês ouviram esse sermão agora, vocês viram a gama de coisas que eu falei, mas não fiquem confiados que vocês estão prontos. Cuidado, cuidado. E ele finaliza dizendo: se alguém ouve essas minhas palavras e não as pratica. Meus irmãos, que luta é para os pregadores sérios. Porque talvez você está sentado aqui hoje, e em nome de Jesus estou falando para as paredes. Isso aqui que eu estou falando agora é para as paredes, não tem essa pessoa. Mas eu vou falar no nível de ensino. Talvez você está sentado aqui hoje, dizendo: meu Deus, mas é muito texto que eu tenho que aprender. Meu Deus, mas é muito que tem que estudar, meu pai, para ser crente. Por quê? Irmãos, nunca se vendeu tanto com mensagens rápidas. Nunca. Nunca se teve tanta atenção das pessoas com pequenos trechos de vídeos ou de mensagens. Eu não estou criticando não, irmãos. Eu estou buscando identificar algo que talvez você está condicionado e que pode ser uma ruína para você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Por que uma ruína? Porque você está sendo bombardeado por uma mensagem. Tudo que for mensagem rápida, irmãos, WhatsApp, escreve um textão para ver se a pessoa lê até o final. E não é no grupo da igreja não, é qualquer grupo. Você lá na sua família, fala para mim que de vez em quando tu não tem uma vontade de falar alguma coisa, grupo da família, você põe lá um aviso: o almoço vai ser tal dia. Aí alguém pergunta: que horas e quando? Né? Quem nunca passou por isso? A pessoa pergunta o óbvio que você escreveu, que ninguém lê. E se isso se tornar moda, e está se tornando, a pessoa olha para os 66 livros e vai dizer: o quê? Eu? Desculpa, mas eu tenho mais o que fazer. E o texto diz que quem ouve essas minhas palavras, ouvir é o primeiro passo. O segundo, e talvez não é, o mais difícil, qual é? Praticar. Aquele que ouve e pratica estas minhas palavras será semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Verso 25. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Bateu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E aí eu encerro, meus irmãos, e isso foi o que Deus falou forte ao meu coração. Tudo que eu acabei de pregar foi o que Deus ministrou na minha vida. Olha só. Talvez você pense: o pastor se perdeu, começou em Apocalipse, está em Mateus agora eu quero ver. Então veja agora. Presta atenção.
Sabe por quê, filho? Que não vai cair quem for firmado em Deus, porque a lista de salvos é preenchida através de uma vida cristã autêntica. A lista dos salvos será preenchida mediante você se sujeitar a toda a palavra de Deus. Diga amém, eu recebo. À medida que você ouve a palavra e a pratica, Deus está providenciando a salvação daqueles que você tem contato. Meus irmãos, quantas vezes eu li esse texto e eu visualizava tantas coisas, mas não era nada disso. Como assim? Tem gente que lê esse texto e diz: opa, vou ser uma pessoa inabalável. Eu vou poder construir, eu vou poder fazer e acontecer. E Deus quer tudo isso, meus irmãos. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você compre, venda, que você adquira, que você realize. Mas acima de tudo, que você seja crente. Porque o que vai salvar no final é o Evangelho, é a pregação. E sabe por que Deus põe a mão para sustentar a vida de quem ouve a palavra e pratica? Porque Ele deseja usar você para a salvação. E aquele dia, que talvez será o dia, talvez não, será. Você já pensou, meu irmão? A multidão, você imagina, começou o juízo, você acha que não vai ter gente dizendo: eu vou fugir para minha casa. Mas no texto diz: os céus e a terra fugiram, não poderão sair para lugar nenhum, não haverá lugar para fugir. Aqueles que viveram negando a fé, eu até comecei a contar e não terminei, né? Eu estava aqui pregando uma vez, irmãos, eu estava pregando, aí entrou uma pessoa, estava um pouco, né? Tinha bebido água que passarinho não bebe. Aí o homem levantou e disse: quem pode ouvir isso? Eu vou embora. Ele foi embora. Mas naquele dia, vão querer levantar e não vão poder. Vão querer fugir e não vão poder. Vão querer processar e não vão poder. Vão querer protestar e não vai dar. Vão arrumar confusão, mas não será possível mais, porque o pavor se apoderará daqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Meus irmãos, nós precisamos parar de ficar observando o que não é o foco de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, que Deus abra os seus olhos para você saber que só tem uma coisa que Deus pensa em primeiro lugar: é a salvação das pessoas. Se você não está pensando nisso em primeiro lugar, se converta e mude de vida. Quando uma pessoa tem esse entendimento de gostar do que Deus gosta, de querer o que Deus quer, ele vai se arrepender dos pecados que estava cometendo. E nós, crentes, a Bíblia diz que nós somos a igreja de Deus, é a coluna e o esteio da verdade. Ou seja, é através do povo de Deus que o Senhor se revela aos homens. Uma prova disso, irmãos, estou eu aqui. Eu me converti como? Eu nunca pisaria uma igreja. Nunca pisaria. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez, eu questionei tudo, meu amigo. Eu fui rebelde. Cheguei lá, os irmãos sabem, né, como é que é. Ah, Senhor, vou contar aqui porque tem que contar. Mas eu nem gosto mais de falar essas coisas, né? Faz tanto tempo, 30 anos. Né? Tem essa cara de garoto, mas tem 30 anos isso aí. Aí, eu me lembro que eu fui de boné, meu amigo. Nada contra boné. Se tiver alguém de boné aqui, não estou falando para você. Nem observei se tem alguém de boné. Mas eu fui de boné, porque no meio que eu vivia, dançava break, funk, rap. Né? Participava de concurso, dava aula.
e tal. Aí eu digo, rapaz, os dois chegaram para mim, os dois amigos meus novos na fé, convertidos já, eles disseram, fale para nós, o quê? Fale, repita com a gente assim, você vai ao culto. E eu enrolava, porque entre nós tinha assim, quando você dissesse uma palavra, para firmar sua palavra, tinha que cumprir. E aí os dois em couro, repita, você vai. Irmãos, eu enrolei do jeito que eu pude. Aí eles fizeram eu repetir, eu vou. Mas eu fui do meu jeito, uma bota enorme, um moletomzão, jaqueta, um negoção. Fui do meu jeito. Não lembro exatamente que roupa foi, mas eu fui do meu jeito. Que eu ia lá para o tempo da danceteria. Esse é longe mesmo, hein? Faz tempo. Mas eu fui do meu jeito. Meus irmãos, quando eu cheguei, eu questionei tudo. Questionei o pastor, questionei, está tudo errado aqui esse pessoal. Mas uma coisa eu não esqueço, isso no meu coração. Aqueles jovens, que eram um número grande, tinham um sorriso que eu não entendia. Para você ter uma ideia, na época eu chamei no canto um desses meus amigos e disse, onde é que é a bebida que eles tomam? Eles vão lá dentro e tomam alguma coisa? Estou repetindo as palavras que eu disse. A minha cabeça funcionava assim, alegria só se tiver bebida. Eu não compreendia. E eu olhava o sorriso, os jovens chegavam, apertavam minha mão e sorriam, e eu dizia, que é isso que esse pessoal tem? Eu não percebia nenhum interesse, nenhuma situação interesseira, aliás, mas uma alegria que eu não conhecia. Meus irmãos, eu nunca mais deixei de participar do culto. Eu vim no próximo culto, eu esperava a semana todinha. O pessoal não sabia fazer propaganda, ou então eu estava com meus ouvidos fechados. Eu não sabia que tinha culto quarta-feira, não sabia que tinha culto sábado. E eu esperava a semana todinha pelo domingo. Mas quando eu soube, eu não saí mais. 2 meses depois eu estava aceitando Jesus, irmãos. Me lembro até hoje. Se eu fechar os olhos, eu vejo a localização que eu estava no templo. Eu lembro do Novo Testamento que eu recebi, e eu li aquele Novo Testamento. Eu lembro do primeiro retiro, eu lembro da primeira Bíblia, Novo e Velho Testamento. Pastor, o que é isso? Como assim? Você pensa que a facilidade de hoje era naquele tempo? Hoje é uma facilidade enorme para se adquirir uma Bíblia. Naquele tempo não era assim, não, meu irmão. Mas por que eu vim à igreja? Porque eu conheci aqueles 2 rapazes. Um deles é pastor hoje. Pastor de uma igreja. O outro eu sei que é crente, mas não se tornou pastor. Mas eu sabia que se eles estavam lá, e eu devia a eles o meu respeito, eu não conhecia a Deus, não imaginava nada sobre Deus, mas eles se interessarem por mim, para que eu fosse, fez com que eu fosse. E quando eu cheguei no local, não precisou mais que eles falassem nada, porque o próprio Deus se encarregou de ministrar na minha vida. Eu estou contando isso, mais uma vez, os irmãos da igreja, os crentes, discípulos de Jesus há tanto tempo, e já me acompanham desde o começo aqui, já estão cansados de ouvir essa história. Mas eu quero dar ênfase, que é através dos convertidos que as pessoas vão vir. Agora mesmo, nós temos um grupo grande de pessoas que passaram o carnaval e só tiveram uma mensagem, nada disso preenche. E é a hora que você, crente, precisa ir lá com um sorriso. E talvez vai ter pessoas que você vai dizer assim, confirme aí que você vai. Né? Na intimidade que você tem com a pessoa. Meus irmãos, quando eles me convidaram, e quando eu cheguei na igreja, rebelde, para com aquela... Ninguém imaginava que eu seria um pastor. Pouco tempo depois me tornei líder daquela juventude. E aí Deus tem construído uma história.
por meio do Evangelho. E eu quero dizer para você que o grande interesse de Deus em proteger você e manter você em meio à adversidade é que o que ele tem de mais valor é manifestar a vida eterna na vida das pessoas. Não tem coisa mais importante para Deus. Eu vou repetir de novo para você. A primeira coisa mais importante para Deus era ter salvado você. A segunda coisa mais importante para Deus agora é usar você para a salvação de outros. Fique de pé no seu lugar e dizendo amém já para essa palavra. Naquele dia, o número da lista dos salvos será grande, porque Deus vai usar a sua igreja, porque Deus vai usar você. Meus irmãos, se você hoje está aqui desanimado, está cheio de problemas, saiba, esses problemas são fichinha para Deus. Coloque os olhos na obra, nas coisas do Senhor, e Deus vai revolucionar a sua história. Por quê? Porque a única coisa que vai permanecer para sempre é a vida das pessoas. Algumas vão ficar eternamente na perdição, no inferno, outras, e os salvos, aliás, estarão eternamente com o Pai nos céus. Que o Senhor Deus use a sua vida, que o Senhor Deus use você, que você chore na presença de Deus, pedindo salvação sobre a sua casa, pedindo salvação sobre os seus, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, buscando a todo tempo servir a Deus e ganhar uma pessoa. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor retire de nós toda preocupação com coisas fúteis, com coisas que não têm valor, que não têm sentido, e que talvez os nossos olhos estão focando estas coisas. Senhor, nós oramos agora pedindo a libertação dos nossos corações, que se abram os nossos olhos para ver as pessoas ao nosso redor, que se abram os nossos olhos para contemplar a necessidade da salvação, Senhor. Meu Deus, retira de nós toda a dureza do coração, toda a dureza, todo o egoísmo, Senhor, que temos vivido, muitas vezes voltados para os nossos problemas, como se só existissem os nossos problemas na terra. Senhor, ensina-nos, Senhor, a andar segundo a Tua vontade. Levante as Tuas mãos. Senhor, eu te peço a Tua unção sobre os Teus filhos, o Teu poder agora sobre estas mãos, e que cada um receba de Ti a ousadia, a autoridade, o Evangelho agora sobre o coração para viver a fé e alcançar as pessoas. Senhor, abençoa essa família, restaura esse casamento, renova as forças do cansado, Senhor, renova, Senhor, o coração do aflito na Tua presença. Olhe para essa pessoa que está preocupada, que essa semana não sabe o que vai fazer. Meu Pai, eu te peço as portas abertas sobre a vida dela. Ah, Senhor, supre toda necessidade, mas principalmente manifesta o Teu poder, renovando a fé dessa pessoa. Receba agora na sua vida, receba agora o poder do Senhor, receba agora a unção do Espírito caindo sobre sua vida, sobre sua casa. Seja renovado o teu ânimo. Você vai andar essa semana com um sorriso no rosto por causa da presença de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro tua vida abençoada na autoridade do nome de Jesus. Seja agora